Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio aqui da nossa série Soltura e Potência dos Quadris para nossa página amada, que é apaixonada por dança do ventre, para você que é apaixonada por dança do ventre. Seja muito bem-vindo, eu sou Lucas Oliver, sou professor de dança do ventre Tribal Fusion, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 3 times básicos e fundamentais. Você sabe quais são os 3 times básicos e fundamentais? Aqueles que você precisa realmente aprender, porque sem eles você não vai conseguir dançar uma música completa árabe, porque toda música árabe ela precisa de um momento que tem shimmy, ela tem algum momento que você vai precisar trabalhar o shimmy. Normalmente eles fazem parte de um desses 3 times básicos e fundamentais. Se você já sabe fazer eles, você sabe identificar sonoramente em qual momento utilizar esses times? Bem, é isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Eu espero mesmo trazer dicas formidáveis para você soltar, turbinar, melhorar aí a sua potência dos seus quadris, certo? Vem comigo! Todo o suspense de quais são os 3 times básicos e fundamentais, porque eu quero dar mais atenção até pra gente lembrar da técnica de cada um e mostrar pra vocês as dicas que eu trouxe hoje, certo? O primeiro time que nós sabemos que é básico, o pai de todos os times, é o time de quadril, e ele descende de um movimento que se chama soldadinho aqui no Brasil, né? Conhecido como soldadinho, em alguns lugares como martelinho, mas é esse movimento aqui de oscilação de altura das cristas ilíacas, né? O shimmy de quadril nada mais é então do que a aceleração dessa movimentação de oscilação de altura das cristas ilíacas. Conforme eu vou acelerando esse movimento se transforma em um shimmy. O shimmy de quadril, então, ele tem algumas características primordiais, e uma delas é: você precisa manter a oscilação de altura das cristas ilíacas visualmente, ou seja, todo mundo que vê o seu shimmy precisa ver que essa linha horizontal dos seus quadris está passando para as diagonais, tá? Conforme você vai acelerando, você precisa manter esse desenho aqui, essa oscilação de altura. É muito comum as pessoas começarem a fazer o shimmy de quadril e perder esse desenho e ainda assim continuar fazendo o shimmy de quadril, e aí não sabe nem mais qual shimmy que está fazendo. E às vezes você já passou para o próximo shimmy, que é o segundo shimmy básico e fundamental, que é o shimmy de soltura. O shimmy de soltura é o shimmy onde nós continuamos a fazer o shimmy de quadril, mas nós aumentamos a velocidade desse shimmy de quadril, trazendo a presença da consciência da alternância dos joelhos. Ou seja, nós estamos fazendo shimmy de quadril, olha só. Vou ficar aqui um pouquinho mais para trás para vocês verem os joelhos. Os joelhos até então no shimmy de quadril, ele está mais como consequência. Tá vendo que eles não mexem muito? Porque a nossa consciência do shimmy de quadril, ela está aqui na contração dos oblíquos, é onde eu sempre falo para vocês deixarem a consciência. Se o efeito está no quadril, deixe a sua consciência nos quadris. É claro que outros grupos musculares estão atuando dentro do shimmy de quadril, mas eu quero que a sua atenção fique aqui, na contração e na extensão, tá? Dos oblíquos. Por quê? Porque é essa contração e extensão dos oblíquos que vai conseguir fazer com que você mantenha o desenho. Conforme eu começo a acelerar esse movimento, ele vira shimmy de quadril. Do shimmy de quadril, os meus joelhos começam a ficar mais presentes. E aí eu acelero mais essa alternância de joelho. Vou acelerando, acelerando, acelerando até o ponto de eu conseguir relaxar a musculatura, ó. Manter um pequeno desenho da oscilação de altura aqui das minhas cristas ilíacas e conseguir também relaxar a musculatura aqui das coxas posterior da coxa. Então o shimmy de soltura se chama assim justamente porque a nossa busca dentro do movimento é deixar os quadris relaxados a ponto que eles ainda continuem brincando com essa oscilação de altura, contudo bem acelerado. Então começo shimmy de quadril, presença do joelho vai virando shimmy de soltura, e aí eu preciso achar o ponto onde o meu quadril é um trabalho quase que meditativo, porque você precisa, para mim mais, né, que estou tentando explicar junto, mas você precisa achar o ponto onde o seu quadril está relaxado,
a musculatura posterior das suas pernas continue relaxada e você ainda continue trabalhando a oscilação de altura das cristas ilíacas. Olha só, vou passar para o estímulo de soltura. Observa que ainda a gente tem uma presença aqui de oscilação de altura bem sutil das cristas ilíacas e a musculatura da coxa ela está buscando ficar bem relaxada. É claro que quanto mais a gente faz, mais fadigado fica e mais difícil fica mostrar todos esses detalhes. Mas quem já foi minha aluna presencial sabe que quando coloca as mãos ali nas coxas dá para sentir totalmente essa musculatura bem soltinha, o glúteo bem soltinho. Então no time de soltura, o essencial além de tudo é você relaxar os seus quadris, trabalhar a oscilação dos joelhos e deixar glúteo e posterior das coxas também bem relaxadas. E por último a gente tem o time de tensão. O time de tensão é quando a gente continua trabalhando o time de soltura, só que dessa vez a gente contrai a musculatura das coxas e também a musculatura do glúteo, tá? Então eu tô fazendo aqui time de quadril. Olha só, quadril. Vou passando para soltura. Eita, entrou uma tensão. Soltura. E agora eu vou contrair a patela. E aí ele fica piquititico. O efeito dele é bem menorzinho, ele é ótimo para dedilhados de canum. Bem, esses são os nossos 3 times básicos e fundamentais, time de quadril, time de soltura e time de tensão. Se você não os conhecia, não faz problema porque está conhecendo agora. Eles são realmente muito importantes porque realmente todas as vezes que você vai dançar uma música, em algum momento ela te pede um time. E mais importante ainda é você saber qual time utilizar naquele ritmo, naquela percepção musical. O que aquela música está te cobrando. Eu espero ter te ajudado nisso aqui nesse vídeo. Outra coisa que é importante dizer é que time, gente, eles também têm dias, eles têm humores, eles têm tudo. A cada vez que você faz o time, ele pode estar diferente, porque seu corpo está diferente. Às vezes o seu corpo está mais tenso, às vezes você alongou mais em um dia, no outro não. Às vezes você está com alguma dorzinha, isso tudo interfere na qualidade do time. Parece que não, mas a nossa musculatura precisa de uma consciência muito limpa para conseguir executar o time, principalmente quando precisa sustentar esse time, certo? Então, por exemplo, se você fez trabalho na academia de pernas e hoje vai fazer seu treino de shime, é muito provável que você não vai conseguir sustentar muito shime por muito tempo, porque você já está com a musculatura fadigada, entende? Então, o shime também tem condições. Por isso, deixo uma dica extra aqui para vocês, que quando vocês forem dançar, saibam que você precisa da sua preparação corporal antes, de um cuidado com o seu quadril, com o seu corpo, para que na hora que você vá dançar, vai fazer a sua apresentação, o seu corpo esteja condicionado, mas completamente relaxado, sem dores, sem tanto muscularmente quanto dor de cabeça, né? Deixa super relaxado, tá? É muito importante isso mesmo. Faça a sua preparação corporal para você executar os times. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas que eu trouxe para você. Esses 3 times básicos e fundamentais realmente são essenciais para nossa dança. Se você gostou, não deixe de curtir aqui embaixo, não deixe de comentar e não deixe de enviar para sua amiga. E isso para mim vai ser de grande alegria e honra, porque vai aumentar a nossa família aqui de Power Time, certo? Meu grupo VIP ainda está aberto. Se você não faz parte, não perca tempo, que estamos falando exclusivamente de soltura e potência dos quadris com conteúdos exclusivos que eu não posto nas minhas mídias sociais. Às vezes um detalhe ou outro cai aqui só para eu fazer o convite para vocês virem, porque é realmente um grupo para quem quer estudar, quem quer entender a fundo, quem quer mergulhar mesmo nesse tema, certo? Então eu te deixo aqui esse convite, vem, o link tá lá na minha bio, tá? @o Lucas Oliver. Um beijo e até a próxima.